Oi, 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 gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam de paz, bem, tranquilos. Passando aqui para falar de um evento histórico, de um evento que mudou os rumos do nosso país em termos de comunicação. Setembro é um mês extremamente importante para a comunicação deste país. Setembro dá-se a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. E em setembro dá-se também a primeira transmissão oficial de televisão no Brasil. Mas hoje vamos falar de rádio, os 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador, aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Convidamos a você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se aqui, ó. Em seguida, você vem aqui e ativa o sininho para cada publicação nova você ser avisado aqui, ó. E deixa o joinha aí se você gostar do vídeo para o YouTube recomendar mais telespectadores. Deixa o comentário, a sugestão de vídeo. E muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço, bem no coração de cada um. Isso posto, iremos ao nosso vídeo. Hoje não poderia deixar de passar por aqui para falar deste veículo fantástico que é o rádio. São as ondas eletromagnéticas transmitidas à velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil vezes. Os primeiros experimentos do rádio se deu em 1864 pelo cientista escocês. Em 1864, em 1887, um outro cientista encantado com o primeiro experimento do escocês, um alemão, fez um novo experimento transmitindo ondas eletromagnéticas através das antenas transmissoras. E no Brasil, oficialmente foi em 1893, que começam os primeiros experimentos, mas em 1899 que deu-se a primeira experiência radiofônica no Brasil, transmitida através do Telefunc, que é o telégrafo da época, transmitido sem fios, né, sem fios ligados. Uma ligação sem fio por 7 km, pelo padre Robert Landil de Moura. Mas vamos à história do rádio oficialmente no Brasil. Dizem que a primeira transmissão radiofônica foi oficialmente em 6 de abril de 1919, na Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Recife de Pernambuco, no bairro Parque 13 de Maio, lá por Oscar Moreira Pinto. Mas a primeira transmissão oficial dá-se em 7 de setembro de 1922, pela passagem do primeiro centenário da independência. E a primeira transmissão foi coordenada através de 80 receptores ou antenas, aqueles rádios galena, né? Ou aqueles fones alto-falantes instalados em locais estratégicos. Foi transmitida a partir do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal, com a antena instalada de 500 watts no Morro do Corcovado, onde hoje é o Cristo Redentor. Esta antena retransmissora conseguiu emitir sinais para Niterói, Petrópolis e chegou até São Paulo. Isso em 7 de setembro de 1922.
com o discurso de Epitácio Pessoa, o presidente da época. E 23 de abril de 1923 é fundada oficialmente a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por médico, professor e antropólogo Edgar Roberto Pinto e o cientista, professor físico Henrique Merel, onde esta emissora foi a primeira emissora oficialmente do Brasil e ela tinha a função de educar, é tanto que ela hoje é a Rádio MEC do Rio de Janeiro, operando a frequência de 800 kHz AM. E a transmissão dela mesmo oficialmente foi 20 de abril, né, que foi o dia da fundação, onde contava histórias infantis, radioteatro e também tinha as telenovelas, o teatro propriamente dito e muitas aulas que eram transmitidas através da rádio Sociedade do Rio de Janeiro, porque na época era uma sociedade onde as pessoas pagavam para tocar os discos, né? E os discos eram emprestados do povo, né? Porque não tinha a condição financeira de tocar uma emissora de rádio na época. Então era em sociedade, por isso o nome Sociedade do Rio de Janeiro, onde esta rádio era meramente educativa. E depois, que em 1924, chega a primeira emissora em São Paulo, a Educadora Paulista. Depois eu virei aqui falar das primeiras emissoras do Brasil. Mas em Recife, reivindica-se que a Rádio Clube provavelmente foi a primeira emissora oficialmente do Brasil e da América Latina transmitir diariamente. O presidente era Augusto Joaquim Pereira, era o presidente da Rádio Clube de Pernambuco, que ela foi oficializada como rádio comercial em outubro de 1935. Em 22 de julho de 1935 é criado hoje a Voz do Brasil, na época do Jornal do Brasil ou a Fala do Brasil. Isso em 22 de julho de 1935. Em 7 de setembro de 1936, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada à Secretaria de Educação do Brasil, hoje o MEC, por isso Rádio MEC. Foi uma doação do seu então presidente Edgar Roquete Pinto, onde ele fez um discurso e disse: entrego a minha emissora de rádio como se estivesse entregando a minha filha a um casamento. E saiu de lá e foi chorar juntamente com a sua filha, que é a Beatriz Roquete Pinto, que também contou histórias para a criança. E essa é a breve história do início do rádio oficialmente do Brasil. Depois a gente vai aqui contar a história oficial da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora a tocar a orquestra O Guarani do maestro Carlos Gomes. Foi tocado por completo e é a primeira emissora também a tocar músicas de cunho clássico, né? E músicas jazz. Oficialmente a emissora ficou como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro entre 1923 e 1936, quando passa a ser a Rádio Roquete Pinto, a Rádio MEC do Rio de Janeiro.